Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou tratar de um assunto aqui que é o seguinte: muita gente deve estar até esperando o meu posicionamento, que é em relação à denúncia feita pelo Ciro Gomes sobre os tais precatórios. Ele acusou de que pode ser aí o maior escândalo de corrupção, e aí ele fez ali, primeiramente a sua newsletter, depois ele foi numa entrevista na CNN e de passagem comentou o assunto rapidamente, depois voltou a falar na sua última newsletter e também gravou um vídeo. Eu estava de férias acompanhando à distância, sem me aprofundar muito, vendo todo o bafafá, toda a discussão, preferi não trazer, digamos assim, apressadamente as minhas posições, o que eu estava percebendo, mas achei muitas coisas estranhas ali. Depois comecei a ver o Fred Crepe, fez um vídeo muito bacana, depois o Fred fez um outro vídeo até corrigindo algumas coisas do seu primeiro vídeo, ele deixa isso claro lá. Fui vendo daqui Reinaldo Azevedo e não sei mais quem. Eu voltei de férias, falei, agora vou me debruçar sobre o assunto. E aí surgiu um vídeo do Eduardo Moreira no ICL, gravado neste dia 15, e eu vou trazer na íntegra, porque o Eduardo Moreira não dá para ser acusado de alguém que quer o mal do governo, de alguém que quer derrubar o Lula, que chegaram a falar isso, que o Ciro queria derrubar o Lula. Ah, mas a Folha desmentiu o Lula. O Eduardo Moreira vai dizer que não desmentiu, não. Só que o Eduardo vai ponderar as coisas, colocar a bola no chão, trazer ali com muita tranquilidade algumas questões, sem ir para o personalismo, para a questão pessoal. Lula, Haddad, vamos ver a denúncia naquilo que ela tem de mais importante, deixando paixões e ódios de lado. Então, o vídeo do Eduardo Moreira, eu vou trazer na íntegra e vou pausando de vez em quando, porque é muito importante tanto a denúncia do Ciro, como aquilo que o Eduardo Moreira trouxe, que é bem diferente do que a gente tem visto na chamada mídia independente, em canais progressistas. Muita calma nessa hora, que se de um lado muitos querem atacar o Lula e o Haddad, tem uma turma que quer defender, esquecendo da denúncia. Vamos deixar Lula e Haddad por enquanto de lado, que é o que o Eduardo vai nos convidar a fazer ali, mas antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Venha pra cima se gostar do vídeo, venha pra baixo se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos então trazer aqui o vídeo do Eduardo Moreira, cujo título é Tudo o que você precisa saber sobre os precatórios. Lembrando que o Eduardo Moreira é alguém que é amigo de Ciro Gomes, o Ciro já disse isso várias vezes, o Eduardo também já disse. O Eduardo Moreira é um apoiador do atual governo, não é um oposicionista, mas o Eduardo também faz críticas quando necessárias ao atual governo. Então eu particularmente gosto do posicionamento do Eduardo, posso não concordar 100%, mas muito mais concordo do que discordo. As discordâncias são muito pontuais e vou trazer aqui a fala dele e eventualmente vou comentar algumas coisas nesse react que vai ficar um pouco mais longo do que o normal, mas eu acho importante. Eu até pensei em pegar só uns trechos do Eduardo, mas não, vamos trazer na íntegra. Eu vou dar uma aceleradinha de leve aqui no vídeo dele, de 1 para 1,25, para não ficar muito mais longo esse nosso. Vamos então começar aqui. Precatórios. A gente vai até trazer depois aqui os posts, mas por incrível que pareça, o post é o que menos interessa. O Ciro Gomes, ele fez uma postagem, e na postagem ele dizia que tinha um escândalo para denunciar. E aí, na postagem dele, ele cita, o que pode ser, ele coloca uma das maiores falcatruas do lulopetismo, e aí ele fala das benesses concedidas por Lula e Haddad. E aí, na minha opinião, esse, erro ou não erro, cada um decide. Mas esse, para mim, o ponto que levou a discussão para o lado completamente errado. Concordo com o Eduardo Moreira. Vejam só o que ele vai dizer aqui, porque desviaram o foco. Desviaram. Passou a ser, eu gosto do Lula, não gosto do Lula, Ciro vai para Paris, Ciro 3%, Ciro não sei o quê. É triste fim do Ciro Gomes. Primeiro que o Ciro já disse que nem quer mais ser candidato. Hoje nem tem condições dele ser candidato. Então, vamos deixar de lado, questões eleitoreiras. Vamos focar na denúncia, pessoal. E eu achei desnecessário fazer isso. Apesar de, olhando com detalhe, ele fala benesses de Lula e Haddad, mas fala falcatruas do lulopetismo, e isso é sério para falar, isso é super sério para falar, e eu já começo dizendo o seguinte: eu coloco a minha mão no fogo pelo Fernando Haddad. Eu conheço o Fernando Haddad pessoalmente. Eu coloco a minha mão no fogo pelo Haddad, um dos caras mais corretos e honestos que eu conheço.
E também, pelo que conheço do presidente Lula, meu irmão, eu posso afirmar que Lula não tem nada a ver com essa história. Eu posso afirmar que Lula não tem nada a ver com a história. Agora, como ele colocou esses nomes no post, virou uma discussão do seguinte: agora eu vou defender o Lula ou agora eu vou atacar o Lula. Agora eu vou dizer que não aconteceu nada, porque como tem o nome do Lula na história, eu tenho que dizer que não aconteceu nada para poder proteger, né, quem eu defendo. Ou agora eu vou aproveitar e atacar de todos os jeitos, mas atacar o Lula em si, esquecendo o que é a denúncia. E virou discussão de briga de torcida. Lamentável, ele tem razão. E aí, a briga de torcida teve um elemento, né, para ajudar nessa briga, que é a postura de alguns jornais. Vamos lá, o Estadão. Primeiro, Ciro diz que o governo vende precatórios. Aí, o desmentido do Estadão. O Ciro mentiu. O Ciro, de fato, na entrevista à CNN, cometeu um erro. Pode ter sido ali na entrevista, você está na bancada e eventualmente comete um deslize no sentido de dizer que o governo vende precatório. O governo não tem nem como vender precatório, porque o governo deve, né, para quem ali, né, tem a dívida, tem o precatório para receber. Então, como é que o governo, que é quem deve pagar, vai vender um precatório? Então, de fato, essa frase do Ciro não faz sentido. Aí o Estadão veio e falou: Ciro, né, disse que o governo vende, não tem nem como vender. Aí pronto, o Ciro falou, é mentira, vamos morrer o assunto, passa para frente. Não. Pode ter sido ali que o Ciro disse que o governo vende informações privilegiadas, né, em relação aos precatórios. Então é nesse aspecto. Só que o pessoal pegou uma frasezinha para dizer que o Ciro mentiu, ponto final, acabou a história, bola para frente, vamos para outro assunto. Não. Então o Estadão deu uma força nessa briga de torcida. Depois veio a Folha, falando que o Ciro errou, que o Banco Central, na verdade o Banco Central, através da Folha, que os bancos só compraram 3,6%, só receberam 3,6%, parte disso é dívida que o próprio União tinha com os bancos, então o que o banco comprou é menos de 2%, mas calma lá, sejamos justos. O Ciro disse no vídeo que eu assisti, inclusive parênteses aqui, se o Ciro for assistir, fica a crítica construtiva aqui. O vídeo muito repetitivo, o vídeo de 12 minutos estava ter ficado num 6, ele foi repetindo vários trechos ali, talvez uma estratégia para fixar em quem está ouvindo, mas chegou um ponto que ficou meio maçante. Então dava para ter sido um vídeo mais enxuto. E o Ciro disse nesse vídeo, que eu assisti 2 vezes na íntegra, que a parcela negociada diretamente pelos bancos era muito pequena. Que o grosso não é diretamente com eles, mas via, né, em negócio de investidor, banco investidor, corretoras, né, escritório de advocacia. Então o Ciro já tinha dito. Aí vem o Banco Central e fala: tá vendo, só 3%, então o Ciro também está mentindo. Calma lá, o Eduardo Moreira vai explicar. Sou a favor de Lula, sou contra Lula, sou a favor de Lula, sou contra Lula. E esqueceram o principal, que é a denúncia. E para entender a denúncia, o primeiro passo é entender o que é um precatório. Ótimo. E se não entender o que é precatório, acabou e vai embora a denúncia, que é seríssima e procede. Pronto. Pronto. A denúncia de Ciro Gomes procede, pronto. Você pode achar um erro aqui no tom de ter falado pessoalmente sobre o Lula, sobre o Haddad, né? Mas tá aqui. A denúncia procede. E é isso que interessa. Quem luta por um Brasil melhor, como eu luto nesse canal aqui, estou interessado na denúncia. Esse aqui é o ponto. Porque se, né, teve tráfico de influência, teve venda de informação privilegiada, não interessa quem ser, tem que ter investigação. O Eduardo Moreira coloca a mão no fogo pelo Haddad, diz que o Lula não tem nada a ver. Até agora não tem mesmo. Até agora, qualquer acusação sobre os dois não é correta. Você pode suspeitar, você pode pedir que se investigue, mas até agora, de fato, não tem nada que prove a atuação pessoal nem do Haddad nem do Lula. Eu não coloco a mão no fogo por nenhum político. O Eduardo quis colocar uma questão dele aí. Mas, né, a questão é a denúncia, tem que ser averiguado. O Ministério Público tem que atuar pesado. Procede. Procede a denúncia. Se é ou não é, tem que investigar. Pronto. Agora, que ela procede, e eu vou explicar o que é precatório e por que a denúncia procede. E lembro que comecei falando que ponho minha mão no fogo. Vocês nunca me viram falar isso aqui. Ponho minha mão no fogo por Fernando Haddad e tenho total convicção que Lula não tinha nada a ver com essa história.
E vocês vão entender quando eu explicar o que é o precatório. Então vamos lá, gente. E quem é que está por trás dessa confusão? Como quem está por trás da confusão da Petrobras? O mercado financeiro. Por isso que eu falei dos dois problemas. O mercado financeiro, que quer ver todo mundo brigar Lula, não Lula, Ciro, não Ciro, Bolsonaro, não Bolsonaro, e esquecer os verdadeiros culpados da história. São os bancos. Então vamos lá. Petrobras daqui a pouco, a gente entra com o Petrobras daqui a pouco, vamos entender. O que é um precatório? Precatório é o seguinte, quando você entra com um processo contra o Estado, pelo motivo que for, por exemplo, tiveram que desapropriar um sítio que você tem para passar uma estrada. O cara não pode roubar a tua terra ali. Então, se ele passou uma estrada, ele tem que te indenizar por aquela estrada. Se você tem direito a uma aposentadoria, uma pensão, e o que você recebe do Estado, você acha que não está correto, não foi feita a conta correta, eles não consideraram tudo que tinham que considerar. Você pode entrar com processo contra o Estado. Quando você entra com processo, e aí é importante o seguinte, você tem aqui ou a pessoa física ou a pessoa jurídica que tem um processo contra o Estado. Só que o seguinte, processo é direto uma relação entre a pessoa e o Estado, ou você tem aqui em cima o Poder Judiciário que julga esse processo. É o Poder Judiciário que julga. Então, você tem o seguinte, uma pessoa física processando o Estado, mas passando, óbvio, pelo Poder Judiciário. Aí é o seguinte, quem decide quem tem razão está aqui. Se você ganha esse processo do Estado, o Estado tem que te pagar uma indenização. E essa indenização que o Estado tem que pagar, para poder padronizar isso, criou-se um título judicial que tem o nome de precatório. Então o Estado passa a ter que pagar essa indenização através de uma coisa chamada precatório. Então o que o precatório é? O precatório é uma requisição da Justiça para que o Estado pague uma indenização. Vivian, vamos começar o seguinte. A gente está falando de processos que podem ser processos de 10 mil reais, mas está falando de processos que podem ser de 10 bilhões de reais. Um processo. E só uma informação que eu acho que é importante. Eu já fui... Prestem atenção nisso, porque aqui o que eu fico vendo de gente, agora, como teve aquela questão toda de torcida, né? Eu amo Lula, eu odeio Lula, então eu vou atacar o Lula, eu vou defender o Lula, e desviaram o foco da denúncia. Mas o que eu vi de gente que parece que vive num mundo de inocência, achando que o mercado financeiro é um mercado de santos, de anjos, né, que os banqueiros são pessoas preocupadas com o bem-estar do povo, que onde se viu o Ciro suspeitar que os bancos estão levando bilhões nessa questão dos precatórios. O que eu tô vendo de gente que se diz de esquerda, que virou defensora de banqueiro, com medo de que a denúncia eventualmente respingue em alguém do governo, e repito, pode ser que o Lula e o Haddad não tenham nada a ver com a história. Pode ser que seja um assessor, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, número 1000. Mas se alguém tiver que pagar, tem que pagar. Pode ser do PT, do PDT, eu sou filiado do PDT. Pode ser do PCdoB, do PL, pode ser sem partido, pode ser ministro do STF, ministro do STF, de qualquer instância. Se teve falcatrua, tem que pagar. Se alguém deu informação privilegiada e ganhou em cima disso e o povo perdeu, tem que pagar. Tem que largar de ser puxa-saco de político e de ter medo que eventual denúncia possa respingar nesse naquele governo. Inclusive, né, quem deve ser mais interessado em apurar tudo isso tem que ser o Haddad e o Lula. Porque se isso aqui for pra frente e o governo tentar esconder, colocar embaixo dos panos, porque ai o bolsonarismo, ai mas o Bolsonaro, ai mas não sei o quê, a coisa piora, escala. Lembra do mensalão e petrolão, o desgaste que trouxe. Então o Lula e o Haddad tinha, ou se talvez até fez, e não vazaram. Fazer uma reunião e falar, queremos apuração rápida, célere, séria, para ver quem fez
e se fez algo de errado, e se descobrir, que pague. Ponto final. Voltemos aqui. O chefe da área de precatórios. Eu vou voltar porque às vezes cortei aqui. O Eduardo Moreira foi chefe da área de precatórios de um banco. Ele sabe o que eu tô falando. Por isso que eu chamei a atenção aqui. Me surpreende ver gente que se diz de esquerda defendendo banco e banqueiro. Eu já fui o chefe da área de precatórios do maior banco de investimento do Brasil. Então eu toquei essa área. E eu te garanto o seguinte: se tem uma área que todo mundo sabe que é cheia de esquema, é essa aqui. Alguém aqui tem dúvida que existe alguma corrupção no sistema judiciário? Alguém tem? Responde Alguém tem aqui. dúvida? Eu deixo como uma pergunta. Isso, responda aqui Você embaixo. acha que sim ou que não? Que tem ou não tem corrupção no Poder Judiciário? Eu acho que E aí tem. eu te faço a Muita. seguinte pergunta. Se a sua resposta para isso é sim, e eu não estou forçando a tua resposta, imagina se você está falando de uma decisão que pode valer R$1 bilhão ou nada para uma pessoa. Agora você imagina que quando a gente está falando, a gente está sempre imaginando o governo federal devendo. Só que essa mesma lógica que eu estou chamando de Estado aqui, pode ser a União, pode ser o governo federal, mas pode ser também os estados e pode ser os municípios. Então os três podem perder uma ação na justiça e quando perdem, tá, o precatório pode ser emitido por outros entes também, mas principalmente União, Estado e município. Quando eles perdem, você passa a ter um precatório municipal, um precatório estadual e um precatório federal. 3 tipos, aqui no nosso caso, 3 tipos de precatório. E cada precatório pode ser classificado de 2 maneiras. Ou ele é um precatório alimentar, tem gente que também chama de alimentício, então pode ser alimentício ou alimentar, e o outro se chama não alimentar. É importante saber isso, porque isso entrou na discussão essa semana sem ninguém entender. O que é um precatório alimentar? É aquela ação que a pessoa que ganhou precisa daquele dinheiro para se alimentar, para poder viver. Então é, por exemplo, uma pensão. Você não pode esperar 20 anos para receber ali o resultado do processo que você colocou, que é para você receber a pensão, porque você vive com a pensão. Então, o precatório alimentar, ele tem prioridade para ser recebido em relação ao não alimentar, que é, por exemplo, uma terra de uma fazenda que foi desapropriada. O que acontece? Quando o Poder Judiciário decide, e esse decide, Vivian, é claro que tem a maneira correta de fazer, mas tem a incorreta de fazer também. Principalmente quando o Poder Judiciário tem que decidir em relação a bilhão, para tal pessoa receber bilhão ou tal pessoa ter que pagar bilhão. A gente sabe como funciona. Quando o Poder Judiciário decide, ele ele faz uma requisição para que o Estado pague essa dívida. E aí o Estado, em tese, deveria ter que pagar. Mas aí é o seguinte, ele entra na fila para pagar. E em tese você tem regras do teto do que pode ser pago, do que veio antes, do que veio depois, do alimentar ou não alimentar. Mas a verdade é que, na prática, eu trabalhei nessa área. Esse negócio aqui é uma zona. Sobe para a fila o cara que é amigo do governador, do prefeito, aí cai na fila. Calma lá. Eventualmente amigo do presidente. E não vamos ficar só preso a Lula, não. Pode ter sido amigo do presidente Bolsonaro, amigo do Michel Temer, amigo da Dilma, amigo do próximo, amigo de ministro do STF, amigo de juiz aqui e ali, amigo de dono de escritório de advocacia famoso, que é amigo do prefeito, do governador, do presidente, do ministro do STF. É a rede de influência, pessoal. Então, assim, ele está contando aqui, ele tem experiência, trabalhou nessa área. Vamos largar de ingenuidade em relação ao sistema financeiro, em relação ao mundo político. Sem generalizações, pode ter gente aí no judiciário, no mundo político, enfim, né, eventualmente até nos bancos, né, um ou outro aí, quem sabe, né,
né, fazendo a coisa correta, mas, pelo amor de Deus, a ingenuidade de colocar a mão no fogo por todo mundo, como se todo mundo do mundo financeiro fosse gente boa, pelo amor de Deus. Aquele cara que, enfim, tá querendo ser penalizado, aí o cara olha o seguinte, uma dívida de 3 bi, o governo faz de tudo para não pagar, mesmo que já tenha transitado em julgado, porque para ser precatório tem que ter o trânsito em julgado. Então esse negócio depende de uma decisão, isso que as pessoas têm que entender, gente. Um precatório para ser pago depende de 2 decisões, basicamente. Uma decisão do Poder Judiciário, e isso gera possibilidade de muita corrupção no Judiciário, e uma decisão do Executivo de pagar. E isso gera, sim, corrupção no Executivo. Só que tem outro problema, que aí a gente vai chegar na postagem, que é o seguinte, esse título precatório, esse título judicial, ele pode ser negociado. A gente chama de negócio de balcão, ou seja, não tem uma bolsa para negociar isso. Mas as instituições financeiras, as próprias pessoas, elas podem ligar uma para outra e falar, vem cá, eu sei que você tem um precatório, que você ganhou uma ação na justiça, e você tem 100 mil reais para receber do governo. Como eu sei que você precisa desse dinheiro hoje, e você não sabe direito quando você vai receber, eu pago 50 mil por esse direito de receber 100 mil. E esse mercado sempre pagou mais pelos títulos federais e nos títulos estaduais e municipais menos, com exceção de alguns municípios e estados que sempre pagaram em dia. Agora você imagina que beleza, né? Os bancos, corretoras, escritório de advocacia oferecem para a pessoa 50% a menos. Aí essa pessoa às vezes está velha, fala, poxa vida, talvez eu nem receba isso aqui em vida, melhor 50% do que nada. Aí vai lá e vende pela metade do preço, esse banco, corretora, escritório compra, e às vezes é amigo do prefeito, governador, presidente, ministro do STF, e vai lá em cima e fala, ô amigão, agora eu tô com esse precatório aqui, é meu. Não tem como dar uma forcinha não? Você demorou a pagar o outro lá, eu comprei dele baratinho, paga pra mim agora, e vai lá e paga 100%. Pensa que beleza, gente. Mas um negócio que pode ser de 100 mil, 200 mil ou 1 bilhão de reais, já pensou? O que aconteceu no Brasil? A Siri tá ligada, a gente tá sendo observado, mas é isso aí, a audiência até da Siri tem que contar. Hoje até a audiência da Siri tem que contar. Mas a verdade é o seguinte, para quem não ouviu, porque às vezes o microfone dela fica fechado, a Siri começou a falar aqui, isso é o que eu encontrei na internet sobre precatórios. Então é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O que aconteceu no Brasil foi o seguinte, no último ano do Bolsonaro, o Bolsonaro, e é importante falar isso também, essa é uma denúncia que o Ciro fez na postagem dele. Quer ver? Põe aqui só esse pedaço. A postagem... Ótima lembrança que do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira foi justo com a postagem do Ciro. Criticou aquilo que ele acha que não foi legal na postagem, é um direito dele, mas colocou a parte que o Ciro coloca o Bolsonaro como, digamos, o causador do problema. Porque eu assisti o vídeo que o Reinaldo Azevedo fez, e o Reinaldo é alguém que eu também concordo, discordo de alguns posicionamentos, ok. Só que o Reinaldo... me parece agora ele sente como se estivesse na obrigação de ter que defender algumas coisas e, enfim, e o Reinaldo é liberal, viu gente? Não vão acreditar que o Reinaldo virou esquerdista, virou progressista, mudou muito e que bom que mudou. Mas o Reinaldo, por exemplo, ele confessou que votou no Meirelles em 2018. O Reinaldo é muito próximo ao Michel Temer. O Reinaldo tem muitos amigos do mercado financeiro. O Reinaldo chegou a especular no vídeo que ele fez. Será que o Ciro está querendo ser vice da Michelle Bolsonaro em 2026? Está querendo ser vice do Tarcísio? Porque o Ciro agora nem os bolsonaristas estão, divulgando mais a denúncia. Deixaram o Ciro sozinho. Por que deixaram o Ciro sozinho? Porque os bolsonaristas surfaram mais quando o Ciro na CNN, durante alguns segundos, rapidamente mudaram de assunto. O Ciro falou disso. Só que depois o Ciro veio ali e explicou com mais detalhes e colocando o causador como o Bolsonaro. Aí os bolsonaristas falaram, opa, peraí, estão mexendo agora com o mito. Se tá mexendo com o mito, não pode. Alguém pode falar assim, mas peraí, isso pode ter sido, começa num governo, termina no outro, mas não tem problema. Pro puxador de saco, se for do governo anterior, eu não quero nem saber se o problema estourou nesse, mas aí vai respingar no mito. E às vezes, aquele que é o puxador de saco do atual governo não quer saber se começou lá atrás. Ele quer evitar que eventualmente algum problema respingue no atual. É o que eu falo, a gente não pode ficar nessa posição
de querer passar pano e lamentar que o fulano está denunciando. Isso é de interesse público. Do Ciro. O segundo print que eu mandei para vocês. Aqui, ó. Trata-se de um grande calote que Bolsonaro promoveu com apoio do Congresso Nacional e omissão inexplicável do Supremo Tribunal Federal. Então, o Eduardo não vai lembrar aqui, mas eu vou lembrar vocês. Quando isso aqui foi aprovado no final de 2021, com os votos da bancada de deputados federais do PDT, o Ciro Gomes suspendeu a candidatura. O Ciro ficou contra esse negócio precatório desde 2021. O Ciro suspendeu, inclusive bateu de frente ali com a bancada na Câmara dos Deputados. E eu acho que de lá pra cá nunca mais a relação foi a mesma. Os deputados ficaram revoltadinhos. Aí depois, no segundo turno da votação, a bancada ficou contra. Depois, no Senado, a bancada do PDT ficou contra, mas foi aprovado. Então tem que lembrar disso. O Ciro ficou contra isso, não é de agora. É desde o calote. Lembra? PEC do calote. Eu falei aqui no canal na época, lá em 2021. Esse ponto eu queria trazer, porque ninguém tá falando sobre isso também. O Bolsonaro, isso é uma dívida. Que nem a NTNB, que nem a LTN, que nem a LFT. Isso é uma dívida do governo. No último ano do Bolsonaro, gente, quando a gente fala que a PEC da compra de votos foi um crime, as pessoas não entendem. A gente está falando, querendo achar o depoimento do Freire Gomes. O Bolsonaro cometeu um crime que foi tentar comprar uma eleição. E o Bolsonaro precisava de 100 bilhões de reais, grandes números, para comprar a eleição, para dar aquele auxílio família que durava 3 meses, o tal do crédito consignado do Bolsa Família, o auxílio dos caminhoneiros, dos taxistas, tudo durando 2, 3 meses. Isso aqui foi um escândalo na época, foi escancarado, que era compra de votos. Ajudou o povo? Ajudou. Mas é que, de repente, despertou um lado, assim, humanitário no Bolsonaro, preocupado com as pessoas, que é um negócio impressionante. Isso, gente, foram 100 bilhões. Ele precisava de arrumar esse dinheiro. O que o Bolsonaro fez? Aquilo que todo mundo diz que a esquerda vai fazer. Ele não pagou a dívida. Sabe que o pessoal não diz que a esquerda vai dar calote? O Bolsonaro não pagou a dívida. Você denunciou isso. Eu denunciei aqui. Ele deu um calote. Quando ele deu o calote, como é que ele deu o calote? Ele falou, eu sei que eu tenho esses precatórios todos para pagar, eu sei que eu sou obrigado a pagar, mas eu não vou pagar. Na prática foi isso. O Supremo canetou, mas a ideia não é do Supremo, a ideia veio lá do Guedes. O que aconteceu com o preço desses títulos? Vamos lá, gente. Quando o cara disse que não ia pagar, o preço dos títulos subiu ou desmoronou? Desmoronou. E aí todos esses títulos passaram a valer muito pouco. O que aconteceu agora no primeiro ano do governo Lula foi que o governo Lula fez, e diga-se de passagem, o correto. Isso é verdade. Ele fez o seguinte, olha só, o Bolsonaro deu um calote. E eu vou pagar como tinha que ser pago. Só que aí vem, vamos lá, o terceiro slide, vamos lá. No entanto, descobri... Fala de Ciro Gomes. Que nas antecedências dessa, aí vem o lance que gerou a confusão, que na minha opinião era completamente desnecessário. Mas na minha, eu não fui candidato, não sou candidato, não estou na briga política. O Ciro está na briga política. Eu acho desnecessário ele ter feito isso, que desviou o foco da história. Mas ele fala, dessa estranha generosidade promovida por Lula e Fernando Haddad, aí vem a denúncia. Banqueiros... Sempre eles, em letra maiúscula, teriam comprado enormes quantidades destes papéis. Porque o que acontece? Quando o governo fala o seguinte, olha, gente, aquilo que o outro governo não pagou, eu vou pagar, o que aconteceu com o preço desses títulos todos? Explodiu. E a gente está falando de quase 100 bi, é um número mágico dos 100 bi de Bolsonaro, quase 100 bilhões. Então, quem tinha esses títulos ganhou uma fortuna. Esses títulos, metade deles eram esses de natureza alimentar e metade de natureza não alimentar. Se você está falando, mas o Banco Central já falou, segura a onda, irmão, fica sentado aí que eu vou matar essa também. Para mostrar que o negócio é muito pior do que tu imagina. Que o Banco Central falou, a Folha divulgou que só 3,6%. Aí agora o pessoal esquece que o Banco Central também tem na chefia o Campos Neto. Mas se foi algo que usar para dizer que o Ciro mentiu, aí o Banco Central nessa hora serve. Isso aqui é curioso, viu? Vamos lá, mas o Eduardo foi justo, ele vai mostrar no final, peraí.
E o Ciro falou, os bancos compraram. O que é o exercício fácil de fazer? E eu fui fazer. Eu fui acionar minhas fontes no mercado. E no mercado, que no mercado tem uma coisa curiosa. Sabe o que acontece no mercado? Irmão, ali não tem moral. No mercado não existe moral. E tu quer ver como é fácil tu puxar uma história se é verdade ou errada ou é mentira no mercado? Quando um ganha muito dinheiro no esquema, todo o resto fica se mordendo de inveja. E doido pro cara cair. Não existe. É o inferno. São os círculos do inferno de Dante. Então tem tudo ali. Avareza, cobiça, luxúria, tem tudo ali no mercado. E aí, acionei minhas fontes no mercado. E aí minhas fontes, e vocês vão entender por que eu não posso dizer, mas vocês vão poder fazer o exercício, e é mole de fazer porque eu fiz. Falaram o seguinte, Eduardo, é o seguinte, é consenso no mercado que poucas instituições, menos de 5, logo antes de sair a notícia, entraram raspando o mercado, comprando tudo que é título que tinha de precatório para comprar. E logo depois saiu a notícia. E eu fiquei sabendo, inclusive, nome de um desses bancos. E eu não posso dizer aqui pelo motivo óbvio, para não tomar um processo. O cara vai chegar, pô, então dá a prova, não sei o quê. Mas eu vou te falar a história inteira, porque eu não vou parar no meio da história. Não vou falar só, eu soube. O que eu fui fazer? Quando soube que o mercado inteiro sabe disso, o mercado inteiro, não o mercado inteiro, o cara que acha que é mercado, que é day trader, mas está falando de gente que manda no mercado. É igual o cara que acha que vai ser taxado de fortuna e tem o Cobalt, sei lá, o Cherokee, etc., e acha que vai ser taxado de grande fortuna. Quando está falando mercado, são os caras que são donos dos bancos. Eles, todos, a galera, alguns poucos, entraram raspando. Aí eu entrei, inclusive com o nome de banco que eu soube, e fui ver o resultado do banco no ano passado, na linha precatórios. Vivi. Tá lá aqui, ó, atestado. Sabe, craque do jogo da bandalheira? É o craque do jogo da bandalheira. Tem banco envolvido, assim, pelo que dizem as fontes e apontam e nomeiam envolvido nesse esquema, que o patrimônio do banco, nos últimos anos, pulou de menos de 20 milhões de reais para quase 2 bilhões de reais, Vivi. Tem banco nessa história que o lucro do banco, porque ainda não está fechado o lucro do segundo semestre do ano passado, porque isso só fecha no mês que vem, em abril, que eles pegam e tem que reportar. Mas que só no primeiro semestre ali, quando o negócio começa a ser discutido, porque isso não é da noite para o dia, tem banco que multiplicou o lucro por mais de 5 vezes. Nossa. Por 5 vezes. O lucro. Aí vem o Banco Central querendo botar... Olha a parte aqui que usaram para dizer que o Ciro mentiu, o Ciro espalhando fake news, o Ciro agora virou linha auxiliar do bolsonarismo. O Eduardo vai explicar. Pessoal, quando ele fala aqui na linha precatórios, que ele vai ver o lucro do banco, isso aqui de alguma forma acaba servindo como prova. Só que tem que ser aprofundado. Não a prova para ser condenado, mas é uma vamos chamar de evidência, para ficar aqui num termo mais correto, é uma evidência gritante de que tem coisa errada nisso. Quem que foi, William, o causador da coisa errada? Não me interessa, isso tem que ser investigado. Polícia Federal em cima, Ministério Público cobrando e não sei mais o que. Isso tem que ser feito. Panos quentes e fala assim, não, mas olha só, o que o Ciro falou não faz sentido. E por que não faz sentido o que o Ciro falou? Assiste aqui, Reinaldo Azevedo. Ou você vai achar que o Eduardo Moreira também está querendo ser vice da Michelle Bolsonaro em 2026, ou que o Eduardo Moreira vai ter um triste fim. O Eduardo Moreira vai explicar. Dizem eles. Porque só 3% dos precatórios foram pagos para os bancos. E aí todo mundo, pronto, resolvido. Quem fala isso não entende nada do mercado de precatórios. Porque quem tem os precatórios, meu irmão, minha irmãzinha, faz o dever de casa antes. Pega 3 pais na palha, liga para 2 amigos do mercado, pelo amor de Deus.
Liga pra mim não, que eu tô tirando todo mundo do meu WhatsApp, porque eu não aguento mais conversar, não tenho mais paciência pra conversar. Mas liga pra alguém que tu conhece. Quem tem o precatório não é o banco, irmão. Quem tem o precatório é, por exemplo, os FDICs. Fundo de Investimento em Direito Creditório. Precatório é um direito creditório. Curiosamente, o Banco Central não abre todo mundo que recebeu. Só diz que banco direto recebeu 3%. E se o banco direto recebendo 3% já está dando esse salto, imagina os FDICs. Aí o que a gente foi ver? Foi ver os FDICs. E aí, vendo os FDICs, tem FDIC que no ano passado subiu, sabe quanto a cota do FDIC? Mais de 100%. Tem FDIC que ano passado a cota subiu mais de 100%. Então eu volto a dizer, o Lula não tem nada a ver com isso. O Haddad não tem nada a ver com isso. Mas os bancos ganharam fortunas. E quando você toma uma decisão dessa, que é uma decisão, sim, ela é canetada pelo STF, mas ela é provocada e executada e combatida ou não por pessoas que estão no operacional do governo. E volto a dizer, o governo fez o certo, que foi pagar. Ele desfez um calote do Bolsonaro. Mas saber se vazou essa informação, não pelo Lula e pelo Haddad, que volto a dizer que eu ponho minha mão no fogo, mas se vazou, que ao que tudo indica, vazou essa informação, é essencial, porque a gente está falando de um monte de bilhão. E enquanto isso, ao invés de apontar para os bancos, fazer a conta fácil, que é olhar para os FDICs, ver os que mais subiram, ver os bancos que tinham essas posições, ver os bancos que explodiram de patrimônio por causa das posições que tinham precatório, fica todo mundo brigando, Lula não Lula, Ciro não Ciro, Bolsonaro não Bolsonaro, e a galera passando o carro. Pelo amor de Deus. Haja otarice para ser passada a mão no bolso, entendeu? Assim, na cara de todo mundo. Aí tá a galera do mercado rindo, que tá um brigando com o outro, por causa de ídolo político, e os caras cheios de bilhão no bolso. Parabéns, Eduardo Moreira. Tá aqui, muito bem dito. Tem que investigar, tem que averiguar. Esse desmentido do Estadão, da Veja, da Folha, Banco Central, não acaba com a denúncia feita pelo Ciro. Pelo contrário, isso aponta que é necessário investigar a fundo. Se vazou informação, e tudo indica que vazou, vou usar o termo, tudo indica, hein? Tudo indica que vazou por essas movimentações atípicas, né, desses FDICs, de bancos. Então, se vazou, e parece que vazou, quem vazou? E quem vazou, a mando de quem? Atendendo a interesse e a pedido de quem? Aí, meu irmão, doa em quem doer. Tem que investigar, tem que aprofundar. E digo mais, tem que aproveitar a ocasião que o Ciro levantou essa questão aqui, que até então ninguém se discutia isso na internet e rede social. Esse negócio de precatório, esse mercado, legal, né, do banco compra, isso é legal. A questão é a informação privilegiada, o vazamento de informações, tráfico de influência, isso é ilegal, isso é crime. Mas o mercado de precatório eu acho muito imoral, mas ele é legal. Só que tem que aproveitar a ocasião que o Ciro levantou essa polêmica toda para discutir, inclusive, a legalidade desse mercado de precatório. Porque senão, o que é que pode acontecer? E eu acho que acontece muito. Criam-se dificuldades, de um lado, para alguém ganhar em busca das facilidades. Isso é público, né? Muitas pessoas receberam ligações aí. Me vende o seu precatório, não sei o quê. Não, alguém acha que o banco está fazendo caridade com quem está lá esperando meses, anos para receber do governo? Você não tem essa paciência. Então, tem que aprofundar para investigar e discutir, inclusive, se deve ou não continuar sendo algo legal esse mercado de precatórios, muito bem explicado aqui pelo Eduardo Moreira, que, olha, pode ter muita falcatrua envolvendo a casa dos bilhões com B de bola. Eu fico por aqui, até agradeço, Eduardo, porque, né, me tirou um trabalho gigante, que eu cheguei de férias agora, repito, e tinha que pesquisar e averiguar, e o Eduardo tem as fontes do mercado financeiro, que longe, né, de qualquer um de nós aqui, pelo menos no meu caso, tem. Então, bom demais esse vídeo dele, já me ajudou aqui, e se você gostou, espalha, compartilha, deixa esse negócio do Lula não Lula, Ciro não Ciro, Bolsonaro não Bolsonaro de lado, e vamos olhar para a denúncia, e ela é muito grave, e temos que ter interesse em que ela seja investigada, apurada e os eventuais responsáveis punidos. Então é isso, valeu, e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.